Então, hoje vamos olhar para o nosso capítulo 4, análise dimensional e semelhança. Como já vimos ainda na introdução, nós temos três tipos de análise para analisar um escoamento de um fluido. Temos a possibilidade de integrar as equações fundamentais em volumes de controle, no qual, como vimos no capítulo anterior, podemos calcular forças a atuar sobre esses volumes de controle ou momentos a atuar, e podemos fazer uma análise da conservação de energia também. Podemos, isso é uma estratégia euleriana, e é aquela que nós vamos usar mais em problemas de engenharia. Temos a possibilidade de analisar parcelas individuais de fluido, aí temos que usar as nossas equações fundamentais como equações diferenciais e, no fundo, estar a analisar o que acontece a parcelas individuais de fluido. Esta é a estratégia lagrangiana, que nós não vamos abordar nesta unidade curricular. Ela consiste, é nela em que consiste o capítulo 4 do vosso livro recomendado, o Frank M. White, e será algo que é abordado numa unidade curricular de mestrado, fenómenos de transferência. E temos também uma abordagem experimental que é muito usada ainda, ok? Para a qual as ferramentas que vamos agora falar neste capítulo 4, análise dimensional e semelhança, são muito úteis ou até imprescindíveis. Os objetivos da análise dimensional são vários. O primeiro é reduzir o número e a complexidade das variáveis do nosso problema, problema experimental que estamos a estudar, e reduzir, por exemplo, 4 ou 5 variáveis dimensionais, por exemplo, um comprimento, um caudal, uma velocidade, as propriedades do fluido, a 1 ou 2 números adimensionais que nos permitam fazer experiências variando só esses 2 números adimensionais, em vez de estar a variar 4, 5, 6 variáveis dimensionais. Ao mesmo tempo, a análise dimensional tipicamente traz à superfície quais são as relações importantes entre as tais variáveis dimensionais que interessam. Por exemplo, o rácio entre uma força de inércia e uma força gravítica, entre uma força de inércia e uma força viscosa, entre a tensão superficial e uma força de inércia também qualquer, enfim, identifica, traz à luz, sem fazer conta nenhuma, apenas essa análise, o que é que vai ser relevante olhar para ver como é que o escoamento se comporta. Depois, também nos permite, já com a segunda parte, quando lidarmos com semelhança, estabelecer relações de escala que nos permitam fazer experiências em laboratório, num protótipo, num modelo a uma escala mais pequena ou maior, e conseguir converter esses resultados obtidos em laboratório nos valores que obteríamos num protótipo de tamanho real que estamos a querer analisar. Estes são os três objetivos da análise dimensional. Antes de avançarmos, vamos olhar para as dimensões primárias que nós temos na física. Elas são tipicamente ilustradas como 7, das quais só algumas são relevantes para nós. Temos a massa, símbolo M, unidade do Sistema Internacional quilograma. Temos o comprimento, símbolo L, o tempo, é metro, o tempo, símbolo T, ok? Unidade segundo. E já agora aqui no T eu paro já, porque o T pode ser confundido com a temperatura. Aqui uma questão sobre a notação. Os símbolos das dimensões aparecem sempre sem serem itálico, ao contrário das variáveis, como seria uma temperatura. E além disso, nós tipicamente pomos entre parênteses retos as dimensões. Portanto, para distinguir de qualquer variável ou de qualquer unidade do sistema internacional. As unidades também não aparecem em itálico, mas não aparecem com os parênteses retos.
Depois temos a temperatura. A temperatura, o símbolo para a dimensão temperatura é o θ maiúsculo. Okay? Nada disto são variáveis, são só símbolos de dimensões. A unidade do Sistema Internacional é o Kelvin. Depois ainda temos outras três que não vamos usar, que são a corrente elétrica, símbolo I, a intensidade luminosa, símbolo C de candela, e a quantidade de matéria N, cuja unidade do Sistema Internacional é o mol. Em mecânica dos fluidos, na verdade, nós só vamos lidar com os três primeiros: massa, comprimento e tempo. A temperatura, nem sequer, os nossos problemas não abordam transferência de calor, portanto também não será relevante, mas está obviamente muito mais próxima da mecânica de fluidos do que está a corrente elétrica, a intensidade luminosa e a quantidade de matéria. À custa destas dimensões primárias, nós podemos depois construir uma série infinita de dimensões secundárias. Aqui há algumas que vamos usar frequentemente: o volume é uma massa, um comprimento ao quadrado, portanto L ao cubo, a massa volúmica, a força, a pressão, etc. Tudo pode ser construído à base destas dimensões primárias, e vemos que estas, que são todas, são muitas das que vamos usar em mecânica de fluidos, só usam três dimensões primárias: a massa, o comprimento e o tempo. E vocês, se tiverem dúvidas da dimensão primária de uma força, têm que fazer a análise. Ok, uma força é uma massa vezes uma aceleração, portanto será quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, logo m dimensões ml t elevado a menos 2. Pressão, uma força a dividir por uma área, pegar nas dimensões primárias da força e dividir por um comprimento ao quadrado, portanto ficamos com m L ao menos 1 t elevado a menos 2. Mesma coisa para a energia, para a potência, etc. A análise dimensional, já agora, antes de avançar, é algo transversal a imensas unidades curriculares da engenharia, mas a mecânica de fluidos é provavelmente a primeira unidade curricular que vocês encontram na licenciatura que mais uso faz de números adimensionais, e portanto é aqui que tradicionalmente a análise dimensional é dada. Mas estas ferramentas que vamos olhar são, na verdade, úteis para uma série de unidades curriculares. Por exemplo, uma outra unidade curricular que faz uso de imensos números adimensionais é a transferência de calor, do terceiro ano. Os princípios são os mesmos. Eu até apresentarei no fim alguns números adimensionais de transferência de calor, a título de exemplo. Algo que também é transversal é a questão da homogeneidade dimensional, que espero não vos seja estranho o conceito. Portanto, todos os termos de uma determinada equação têm que ter as mesmas unidades, as mesmas dimensões. Portanto, a equação do Bernoulli, dando como exemplo, é a soma de uma pressão, depois do meio vezes o ρ vezes a velocidade ao quadrado, mais ρgz. ρgz, vocês deve ser intuitivo que ρgz dá uma pressão logo à partida, o meio de ρv ao quadrado se calhar é menos intuitivo. Vamos confirmar que a equação do Bernoulli é homogénea. Temos a pressão, força sobre a área, m vezes uma aceleração, massa vezes uma aceleração, a dividir por um comprimento ao quadrado, dá m sobre lt ao quadrado. Serão unidades Pascal. Segundo termo, um ρ, massa sobre volume, vezes uma velocidade ao quadrado, substituindo pelas dimensões primárias, m sobre L ao cubo, L sobre t ao quadrado, e chegamos às mesmas unidades do primeiro termo, da pressão, e fazendo a mesma coisa para o último, massa volúmica, vezes uma aceleração, vezes um comprimento, e efetivamente a equação é homogénea, o que quer dizer que o lado direito da equação, aquela constante, também terá dimensões m sobre lt ao quadrado, ou seja, Pascal. Portanto, isto é importante confirmar se houver dúvidas quanto à construção da equação. Tem que ser homogéneo.
Agora, vamos adimensionalizar uma equação muito simples, que nem tem, não é específica, ou melhor, nem vem da mecânica de fluidos, isto é de física clássica, espero que isto não seja muito... pronto, vocês ainda se lembrem disto, do 12º ano, eventualmente de física, do primeiro ano da licenciatura, não sei bem. Vamos considerar o caso de um corpo com movimento vertical em vácuo, sob a ação apenas da força gravítica, portanto não vamos considerar forças de arrasto com um fluido, o ar, porque não está em vácuo. No instante t igual a 0, sabemos a posição e velocidade iniciais deste corpo, que vamos chamar z0 e w0, e considerando z positivo para cima, então a aceleração do corpo, g, é para baixo e é negativa. E, portanto, temos que a segunda derivada de z em ordem ao tempo, a aceleração, é igual a menos g. Integrando isto duas vezes, chegamos a uma equação clássica, que a posição z é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos 1/2 da aceleração gravítica vezes o tempo ao quadrado. Isto é uma equação em que podemos calcular z sabendo o tempo, ou, manipulando-a para o tempo, podemos calcular o tempo sabendo uma posição z durante o movimento deste corpo. As dimensões desta equação 4.2, facilmente podemos ver que é comprimento, portanto, dimensão L. Esta equação tem vários tipos de parâmetros, tem o z e o t como variáveis dimensionais que estão a variar durante o problema, o tempo a aumentar, o z a subir e a descer, a subir se a velocidade inicial for para cima. A forma como ela está escrita, a 4.2, com a resolvida para z, o z é na verdade a variável dependente aqui, dependente do valor do tempo. Se o resolvêssemos para o tempo seria a variável dependente da posição z. Depois temos três constantes dimensionais, a posição inicial z0, a velocidade inicial w0 e a aceleração gravítica g. Temos o 1/2 e o 2, que aparecem no último termo, que são constantes puras, sem dimensões. E podemos também ter, não temos nesta equação, mas poderíamos ter variáveis adimensionais. Por exemplo, um ângulo de rotação. Se estivéssemos aqui a calcular a rotação de um corpo, esse ângulo não tem unidades. Os radianos não é o rácio de um perímetro para um diâmetro, é isso que define, nesse caso seria 2π, não, é um número adimensional, é o rácio entre dois comprimentos, 2π radianos. Então, o que é que vamos fazer? Vamos listar as dimensões primárias de cada termo desta equação. Portanto, temos o z, que é um comprimento, o t, que é um tempo, o z0 é outro comprimento, o w0 é uma velocidade, L a dividir por t, e a aceleração gravítica, L a dividir por t ao quadrado. Para dimensionalizar esta equação, vamos precisar de dois parâmetros de escala, porque temos duas dimensões primárias aqui. O L, comprimento, e o T, tempo. Na maioria dos problemas de mecânica dos fluidos, nós vamos ter tipicamente três. O L, o T e a massa, M. Ora bem, dois parâmetros de escala e três constantes dimensionais, o Z0, o W0 e o G, dão três possibilidades para escolher estes dois a partir de um grupo de três. Podemos escolher, como vamos escolher, o Z0 e o W0, mas também podemos escolher o Z0 e o G, ou o W0 e o G. Era possível na mesma. Aqui vamos escolher o Z0 e o W0 porque vamos seguir já uma das regras, ou uma das sugestões, que é escolher os parâmetros que tenham unidades mais simples. Ora, o Z0 só tem um comprimento, o W0 tem um comprimento a dividir por um tempo, ok?
mas depois o G tem um comprimento a D por um tempo ao quadrado. Portanto, vamos escolher a velocidade em detrimento do G, neste caso. Mas, mais uma vez, era possível escolher fazer isto com a aceleração gravítica também. Então, vamos adimensionalizar o comprimento, vamos definir estes duas variáveis, dois termos adimensionais, o comprimento adimensional de Z asterisco, aqui o asterisco denota a dimensionalidade, como sendo o Z dimensional a dividir pelo Z0 inicial, também dimensional. Portanto, metro a dividir por metro, adimensional. E definimos também um tempo adimensional, T asterisco, que é igual à velocidade inicial vezes o tempo, tudo dimensional, portanto isto dá metro por segundo vezes segundo, ou seja, dá metro, a dividir pela posição inicial, que também está em metros. Mais uma vez. Substituindo agora, se resolvermos estas equações 4.3 para Z, e Z é igual a Z asterisco vezes Z0, e para T, em que T é igual a T asterisco vezes Z0 a dividir por W0, e substituirmos na equação inicial, dimensional, então a nossa segunda derivada em ordem ao tempo de Z passa a ser isto que aqui está. Portanto, o segundo termo, D quadrado de Z0 vezes Z asterisco, a dividir por D, Z0 T asterisco, a dividir por W0 ao quadrado. Manipulando e trazendo depois o G para o lado esquerdo da equação, nós chegamos a isto que aqui está, que é adimensional já. Repetindo esta equação agora e trazendo este grupo adimensional, que é o W0 ao quadrado, sobre GZ0 para o lado direito, nós podemos escrever esta equação adimensional desta forma. A segunda derivada de Z dimensional em ordem a um tempo adimensional é igual a menos 1 sobre este número, que eu estou a chamar FR, que é o número de Froude que representa W0 sobre a raiz quadrada de GZ0, que era o que estava ali do lado esquerdo, em cima, na 4.5. Este é o número de Froude. Em alguns livros, já agora, o número de Froude é definido como este valor ao quadrado, portanto, ou seja, exatamente o que estava em cima do lado esquerdo, e portanto a equação nesse caso ficaria igual a menos 1 sobre o número de Froude, em vez de menos 1 sobre o número de Froude ao quadrado. Nós vamos usar sempre esta definição, que é mais canónica. Podemos agora pegar nesta equação 4.5 e integrá-lo duas vezes, assim como fizemos para a equação dimensional, e ficamos com Z asterisco igual a 1 mais T asterisco menos 1 meio, ou 1 sobre 2 vezes o Froude ao quadrado, vezes o tempo adimensional ao quadrado. Para que é que isto serviu? Bem, substituímos três variáveis, três constantes dimensionais, não são variáveis, a posição e a velocidade iniciais e a aceleração gravítica, por um termo apenas adimensional, que é o número de Froude, onde estas três quantidades estão lá. Porque a outra vantagem foi que o número de Froude, como sendo agora a única quantidade de que o problema depende, mostra que o que interessa não é o valor W0 isolado, nem o Z0 isolado, nem sequer a aceleração gravítica isolada, mas sim o rácio entre a energia cinética inicial, representada pela velocidade vertical ao quadrado, e a energia potencial inicial, o GZ0. Isso é que condiciona o problema. E isso mostrou-nos. Portanto, se nós queremos variar um problema como este, não basta mudar o Z0 ou o W0 separadamente, que nós até o podemos mudar de forma a que o número de Froude se mantenha e as condições do problema não se alterem. E nós não percebemos porquê. Enquanto que aqui percebemos que o que interessa é o rácio destas quantidades, tal
como está definido o número de Freud. E essa é uma das vantagens deste processo que nós fizemos. Bem, então, vimos a dimensionalização daquela equação simples, usando dois parâmetros adimensionais, um comprimento adimensional e um tempo adimensional. Agora vamos usar uma outra ferramenta, que é o teorema dos πs, π maiúsculo, de Buckingham, e para isso vamos usar um exemplo da mecânica dos fluidos. Portanto, considerem que por observação se constatou que a força F de um fluido sobre um objeto submerso depende apenas de um comprimento característico, L do objeto, da velocidade V do fluido e da massa volúmica e viscosidade do fluido também, através de uma função F que pretendemos determinar. Portanto, força F é igual à função F minúsculo de L, V, ρ e mu. Portanto, temos aqui 5 variáveis dimensionais neste problema. A força, o comprimento, a velocidade, a massa volúmica e a viscosidade dinâmica. Vamos chamar a este número de variáveis dimensionais N. Listando as dimensões primárias de cada uma destas 5 variáveis, temos para a força, massa, comprimento e por tempo ao quadrado, para o comprimento, para a velocidade, um comprimento por tempo, para a massa volúmica, uma massa por volume e para a viscosidade dinâmica, massa por comprimento por tempo. E, olhando para isto, vemos que temos 3 dimensões primárias. A massa, que é o comum na mecânica dos fluidos, a massa, o comprimento e o tempo, MLT. E vamos chamar a este número de dimensões primárias do nosso problema J. Ora bem, o que o teorema dos πs de Buckingham diz é que se o problema depende de n variáveis dimensionais, 5 no nosso caso, envolvendo j dimensões primárias, 3 no nosso caso, podemos reduzi-lo a k variáveis adimensionais em que este k é igual a n menos j, ou seja, 5 menos 3 no nosso caso, ou seja, k é igual a 2 aqui. Portanto, o nosso objetivo vai ser reduzir aquela função f, com 5 variáveis dimensionais, a uma outra função g, chamemos-lhe, em que do lado esquerdo temos um número adimensional, π1, que é o número dependente, aquele que queremos determinar, e isso é função de apenas um outro número dimensional, π2, que é o único argumento da função g. E que depois podemos determinar em laboratório. Ora bem, vamos então agora ver passo por passo a aplicação do teorema dos πs de Buckingham, ou seja, da adimensionalização deste problema, da determinação dos dois grupos π1 e π2. Portanto, a primeira coisa que queremos fazer é contar todos os parâmetros, variáveis dimensionais e adimensionais, incluindo a variável dependente, ou seja, no nosso caso a força F, e contá-los. Já o fizemos e esse valor vamos chamar N, e no nosso caso é igual a 5. Depois vamos listar as dimensões primárias, também já o fizemos, vamos chamar de J, e então percebemos que o nosso caso J é igual a 3, e vamos à procura de dois números adimensionais, K é igual a 2. Agora vem o terceiro passo, que é um passo mais difícil e mais passível de causar dúvida. É este passo 3 que é escolher agora J parâmetros base, portanto, tantos quanto as dimensões primárias presentes no problema, no nosso caso 3, que serão usados para construir cada grupo adimensional π. Okay. E agora vou-vos mostrar uma série de regras para esta escolha. Primeiro, para escolher entre aqueles 5, relembro, força, comprimento, velocidade, massa volúmica e viscosidade dinâmica,
Primeira regra, não escolher a variável dependente que se quer determinar para parâmetro base. Então, nesse caso, f está fora do baralho, a força, e ficamos só com os outros 4, dos quais temos que escolher 3. Nenhum grupo adimensional pode ser obtido combinando os parâmetros base, isso é independente neste caso do que escolhermos, não nos ajuda. Portanto, qualquer escolha de 3 daqueles 4 respeita a regra 2. Não escolher parâmetros base que já sejam adimensionais, porque esses já são um grupo π, não temos nenhum também, portanto não temos que nos preocupar. Todas as dimensões primárias têm que estar representadas nos parâmetros base, ou seja, daqueles 4, já excluindo o F, os 3 que nós escolhermos têm que ter massa, têm que ter comprimento e têm que ter tempo. Ora, isto também não nos ajuda porque quaisquer 3 destes 4 que nós escolhamos respeitam isto. Portanto, vamos ter sempre a massa, porque temos sempre que escolher ρ ou mu. Vamos ter sempre tempo, porque ele aparece pelo menos em 2. E o comprimento a mesma coisa. Regra 5. Não escolher 2 parâmetros que tenham as mesmas dimensões ou cujas dimensões variem apenas num expoente. Ou seja, se tivermos 2 comprimentos ou 2 velocidades, só vamos escolher um comprimento e uma velocidade e não duplicar isso. Regra 6. É preferível escolher constantes dimensionais do que variáveis dimensionais. No nosso caso, não temos nenhuma constante dimensional. Isto, no fundo, queria dizer que se nós tivéssemos 2 acelerações, uma que variasse, outra que fosse a gravítica, escolheríamos a gravítica, que seria uma constante. Regra 7. Escolher parâmetros base habituais. Já que eles vão aparecer, estes 3 parâmetros que nós escolhermos vão aparecer nos 2 grupos adimensionais, no π1 e no π2. Isto aqui já é uma questão de alguma experiência e pode até depender um bocado de disciplina para disciplina. Por exemplo, na mecânica dos fluidos é comum nós usarmos um comprimento característico, uma velocidade característica e uma massa volúmica para conter a massa quando ela faz parte do problema. É menos normal escolher-se a viscosidade e muito menos a tensão superficial para parâmetros base. Por isso, aí já entra uma questão mais de experiência. Regra 8. Sempre que possível, escolher parâmetros com dimensões mais simples. Por exemplo, escolher um comprimento ou uma velocidade em vez de pressão ou energia, que já são variáveis mais com dimensões mais compostas. Então, voltando ao nosso caso, com as nossas 5 variáveis dimensionais, nós vamos escolher os 3 parâmetros base seguindo aquelas regras e, pela regra 1, descartamos f, que é a variável dependente. As regras 2 a 6 são implicitamente cumpridas, não nos ajudam. Já as regras 7 e 8 apontam para a escolha de comprimento, velocidade e massa volúmica, em detrimento da viscosidade. Se calhar até mais o último, já que isto é mais fácil de implementar porque o ρ contém apenas massa e comprimento, enquanto que o mu contém massa, comprimento e tempo. Portanto, se podemos escolher uma que é mais simples, vamos escolher o ρ. Era possível escolher a massa, a viscosidade, ok? Não é o problema, ia-nos dar um número dimensional diferente, mas menos normal, mas não estaria errado per se, só que seria menos depois traduzível para o resto da comunidade que iria ler os vossos resultados em função desta adimensionalização. Então daqui vamos escolher estes 3 parâmetros base, o comprimento, a velocidade e a massa volúmica. E agora vamos determinar, gerar cada grupo adimensional π sequencialmente, no passo 4, agrupando estes 3 parâmetros base com cada um dos parâmetros restantes. Portanto, se escolhermos L, V e ρ, vamos combinar L, V e ρ com F
e com a viscosidade, que são aqueles que não escolhemos no passo 3. Ali diz passo 4, mas era passo 3. Por convenção, o primeiro grupo, o π1, é o grupo dependente, que vai ficar do lado esquerdo da equação, π1 igual a função g de π2. Este π1 é obtido combinando os parâmetros base com a variável dependente, ou seja, com f, com a mesma variável que está do lado esquerdo da equação dimensional. Portanto, f. É só isso. Então, vamos lá obter estes grupos adimensionais. Há infinitas possibilidades, já agora. Eu vou apresentar aqui a dimensionalização comum para este caso, mas, por exemplo, ela podia ser feita obtendo o inverso dos números adimensionais que nós vamos obter, porque continuariam a ser adimensionais. Ou com o quadrado, como no caso do número de Froude que vimos. Portanto, isso, ou seja, nós poderemos sempre manipular os grupos adimensionais, por exemplo, elevando-os a um expoente qualquer. Isso já é feito depois para ajustar os números adimensionais àquilo que está convencionado, no fundo. Mas não há uma solução exata. Há aqui várias soluções para a dimensionalização deste problema. Portanto, aqui, para ajudar ao estabelecimento destes expoentes, se forem necessários, aí é preciso consultar as tabelas dos números adimensionais já definidos e ver o que é que encaixa melhor. A manipulação pode ser feita, temos várias regras, podemos elevar, como eu disse, o grupo adimensional a um expoente, ou aplicar uma função. Por exemplo, se fizermos seno do grupo adimensional, isto continua a ser algo adimensional, pode ser aplicado. Podemos multiplicar π por uma constante adimensional, tipo π passa a ser meio π, ou 2π, ou o que for. Podemos combinar grupos adimensionais por multiplicação ou divisão. Em vez de usar π3, podemos substituir π3 por π3 vezes π1. Podemos combinar as regras 1, 2 e 3 ao mesmo tempo. E podemos também substituir um parâmetro dimensional de um grupo π por um outro de iguais dimensões. Por exemplo, podemos substituir o quadrado de um comprimento, que eventualmente possa aparecer, por uma área. Continuamos a manter a dimensionalização. Então, primeiro grupo adimensional para o nosso caso, parâmetros base L, V e ρ, vamos combiná-los com, como é o primeiro grupo, com a variável dependente, que é o f, que é o que aqui está. E então teremos que elevar o comprimento a um expoente A, que queremos determinar, a velocidade a um B, o ρ a um expoente C, multiplicar isso por f, sem expoente, isto tem que dar um número adimensional. Massa elevada a zero, L elevado a zero, T elevado a zero. Substituindo cada uma destas variáveis pelas suas dimensões primárias, temos aqui, podemos agora construir um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, em que as incógnitas são os expoentes que queremos determinar. Então a massa, temos a primeira, a massa aparece no ρ, elevada a C, portanto ficamos aqui com C, e na força. C mais 1 tem que ser igual a 0. Comprimento A, que vem do L, mais B, que vem da velocidade, menos 3C, que vem do ρ, mais 1 da força F, tem que ser igual a 0. E a mesma coisa para o tempo. Menos B e menos 2 igual a 0. Resolvendo este sistema, muito simples, ficamos com estes expoentes, A igual a menos 2, B igual a menos 2, C igual a menos 1. Substituindo aqui em cima, ficamos com L elevado a menos 2, vezes a velocidade elevada a menos 2, vezes ρ elevado a menos 1, vezes F, é o número adimensional. Ou, escrevendo desta forma, fica F sobre ρv quadrado L quadrado. E este grupo π1, o grupo dependente, nós vamos chamar um coeficiente de força, porque é uma força adimensional. Por exemplo, se F for uma força de arrasto, isto será um coeficiente de arrasto.
Se for uma força de sustentação, será o coeficiente de sustentação, que aparecerá depois no último capítulo desta unidade curricular. Por convenção e homenagem a Bernoulli, o denominador é geralmente multiplicado por 1/2 e o comprimento ao quadrado é uma área característica em vez de ser o comprimento característico ao quadrado. E então ficamos com o coeficiente de arrasto, aqui já usando o mais comum, é igual à força de arrasto sobre 1/2 de ρ vezes a área vezes a velocidade ao quadrado, ou algo análogo para a sustentação. Segundo grupo adimensional, mesmo processo, só que agora em vez de multiplicarmos por F, vamos multiplicar pela viscosidade, μ. Mesmo processo, agora aqui entram as dimensões da viscosidade, dá um outro sistema de 3 equações e 3 incógnitas, e aqui vemos que quer A, quer B, quer C dão o mesmo valor, o mesmo expoente, menos 1. Ou seja, ficamos com L elevado a menos 1 vezes V elevado a menos 1 vezes ρ elevado a menos 1 vezes a viscosidade é igual a viscosidade sobre ρBL. Este número, na verdade, é um daqueles casos. Isto é um resultado perfeitamente válido para π2, mas, convencionalmente, o número adimensional que se usa, em vez de P2, é o inverso de P2. E, portanto, vamos fazer uso da regra 1, da manipulação dos πs, e redefinir este grupo adimensional como sendo 1 sobre π2. E o inverso desta fração é um número adimensional mais comum da mecânica dos fluidos, que é o número de Reynolds, designado por RE. Finalmente, o quinto passo é verificar que os números, os grupos adimensionais a que chegamos, os πs, são efetivamente adimensionais. Portanto, convém sempre depois pegar, quer aqui, no nosso caso, coeficiente da força, substituir cada termo pelas suas dimensões e verificar que, de facto, aqui em cima ficamos com M, que corta em baixo, o N desaparece, L à quarta corta com este produto de L ao quadrado, desaparece, e o tempo ao quadrado corta com o tempo ao quadrado. E a mesma coisa para o número de Reynolds. Convém sempre fazer este passo para confirmar a dimensionalidade dos πs. Então o que é que fizemos aqui? Bem, conseguimos substituir uma função com 5 variáveis dimensionais agora por uma outra com 2 grupos adimensionais apenas. O coeficiente de força é igual a uma função do número de Reynolds. Se quiséssemos definir a função f em laboratório, o que é que tínhamos que fazer? Fixando todas as outras variáveis, tínhamos que fazer experiências para 10 valores do comprimento. Depois, fixando as outras todas, exceto a velocidade, iríamos fazer a mesma experiência, ou para cada valor dela também, 10 diferentes valores da velocidade. E assim sucessivamente para a vol e para a viscosidade. Portanto, isto daria um número de experiências de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 100.000 experiências para definir a função f. Já depois de dimensionalizarmos, a função g, só precisamos de fazer 10 experiências para 10 números de Reynolds diferentes e determinar o coeficiente de força a partir das experiências. É uma poupança gigantesca. 10.000, para um rácio de 1 para 10.000. Além disso, a análise dimensional mostrou que o parâmetro que condiciona o coeficiente de força é o número de Reynolds. E este número de Reynolds, se olharmos agora, portanto, já com aquela fração invertida, representa o rácio entre as forças de inércia, massa vezes velocidade, em cima, sobre as forças viscosas, a viscosidade em baixo, no denominador. E este número de Reynolds é o número dimensional mais importante da mecânica dos fluidos, também aparece muito em transferência de calor, e doravante aparecerá
eventualmente em todas as aulas. Exemplo, um exemplo curto. Queremos determinar a força de arrasto sobre um copépodo, isto é um pequeno crustáceo de 1 milímetro de comprimento, e para isso vamos construir um modelo que desta vez é 100 vezes maior do que o copépodo real, ou seja, vamos fazer um modelo deste animal de 10 centímetros de comprimento. E em laboratório vamos usar glicerina, que é mais densa e viscosa, em vez de água, que é onde o copépodo vive normalmente. E vamos sujeitá-lo a uma velocidade, uma glicerina, a fluir com uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Mediu-se a força de arrasto a que o modelo do copépodo estava sujeito e mediu-se 1,3 Newton. Queremos saber agora qual é a força e a velocidade correspondentes ao copépodo real em água. Portanto, estes são os nossos os valores conhecidos para o protótipo, os valores conhecidos para o modelo em laboratório. Queremos saber a velocidade do protótipo e a força a que o protótipo está sujeito, ou seja, o copépodo real. Então, o que é que fazemos? Determinamos o número de Reynolds do laboratório, é igual a ρ VL sobre a viscosidade, ou seja, 1263 da glicerina, vezes 0,3 da velocidade a que a glicerina está a fluir, vezes 0,1, tamanho do modelo, a dividir pela viscosidade da glicerina, que é muito maior que a da água, e portanto dá-nos um número de Reynolds de 25,3 adimensional. O coeficiente de força do modelo, portanto, o coeficiente de arrasto, são os 1,3 Newton a dividir por ρ da glicerina, vezes aquela velocidade ao quadrado, vezes a dimensão do modelo ao quadrado. 1,14 para o coeficiente. O protótipo terá que ter o mesmo número de Reynolds, já veremos porquê, quando falamos da semelhança, 25,3 também, e isso corresponde a uma velocidade da água, desta vez. Temos que substituir aqui a massa volúmica da água e a viscosidade da água. Também estamos a substituir o tamanho real do copépodo, que é apenas de 1 milímetro, e dá-nos uma velocidade de 2,53 centímetros por segundo, corresponde ao mesmo número de Reynolds da água para a da glicerina na experiência de laboratório que fizemos. O coeficiente também será o mesmo, já que a função é a mesma, não é? Portanto, este 1,14 corresponde a uma força a que o copépodo real está sujeito, que terá que ser uma coisa ínfima de 7,3 vezes 10 elevado a menos 7 Newton. Uma força muito difícil de medir em laboratório, daí nós, à custa de um modelo de dimensões maiores e de usarmos um fluido muito mais viscoso, conseguimos aumentar a magnitude dessa força, mas mantendo o número de Reynolds e com isso depois determinar qual seria a força na realidade a que o copépodo está sujeito.